você precisa entender é o seguinte e desmontar aí da sua cabeça. Fazer a definição dos profetas como aqueles que só previam as coisas que iriam acontecer. Isso está no ministério profético, é um dos aspectos. Porém, antes disso, existe um ponto extremamente importante que é muito mais relevante do que apenas predições, que é o que? Os profetas, eles eram servos da aliança. Isso é extremamente importante você entender. Tudo que os profetas faziam, a mentalidade, a profecia, a predição, eram baseados nesse fundamento. Ou seja, eles eram fiéis à aliança que o Senhor tinha estabelecido. Então, o Juster fala o seguinte, ó, o profeta bíblico era, antes de tudo, antes de predições, antes do comportamento profético, do comportamento estático, antes de qualquer coisa, o profeta, ele era um servo da aliança, cujo objetivo principal era anunciar a palavra de Deus. Anunciar isso, irmãos. Olha só, anunciar é mais fundamental do que predizer. Esse anúncio aí, ele era a lembrança, o entendimento, a recordação do povo que em Monte Sinai foi feita uma aliança com o povo, dita pelo próprio Deus, relida ali por Moisés, e o povo disse sim para o estabelecimento dessa aliança. Então, essa aliança era o estabelecimento daquilo que Deus estava desejando fazer com o seu povo, era o pacto. Esse pacto deveria ser lembrado, relembrado, vivido, feito com que o povo agisse em fidelidade. Então, os profetas são os primeiros a estar em conexão com essa aliança. Está neles, na mente deles, no coração. Eles são servos, eles têm um pacto com essa aliança. Então, esse é o fundamento profético, o fundamento daqueles homens que percorriam ali pela história de Israel. Vamos ver um pouco mais desse pensamento com o Austin Sparks. Ele fala assim, ó, descobrimos que as pessoas são bastante influenciadas por uma mentalidade associada ao que é chamado de profecia. Imediatamente essas pessoas relacionam o termo profético a incidentes, acontecimentos, datas e assim por diante, que repousa principalmente no futuro. Isso é verdade, né? Fala-se de profetas, pensa-se no futuro, né? Como se fosse revelação, predição, só essas coisas, né? Isso limita os profetas só à predição, e nós vamos observar que os profetas não são só isso, irmãos. Isso faz parte daquilo que eles desenvolvem. Porém, existem outras ações extremamente importantes que o ministério profético faz e desenvolve na nação, né? Então, o Austin Sparks fala assim, a predição é apenas um aspecto, mas apenas um aspecto, pois o ministério profético ele é muito mais abrangente do que só predição. O ministério profético, ele é o ministério da interpretação espiritual. Essa frase, ela vai abranger todo o terreno daquilo com que estamos agora ocupados. Profecia é a interpretação espiritual. É a interpretação de todas as coisas do ponto de vista espiritual. O que significa? Que isso é trazer os significados espirituais das coisas, do passado, do presente e do futuro para o povo de Deus, dando a compreensão do significado das coisas em seu valor e sentido espiritual. Esta era a essência do ministério profético. Então, você vai perceber aí que ele fala sobre a interpretação de todas as coisas segundo a visão de Deus. Gente, pensa bem. Hoje, atualmente, você vai ter aí inúmeros acontecimentos. Por um lado, as pessoas interpretam a história daquilo que elas imaginam. A interpretação de todas as coisas do ponto de vista espiritual. Então, se você pegar isso aí, você já vai perceber como há enorme importância nos profetas do Antigo Testamento. Você observar em todo acontecimento que ocorreu ali, descrito por eles, muitas vezes, né?
poderia haver interpretações diferentes, né? Hoje você vê na atualidade, um acontecimento ocorre, determinados jornais interpretam de uma forma, o governo vai interpretar de outra, o cidadão vai interpretar de outra, determinadas categorias de intelectuais irão interpretar esse acontecimento de uma forma diferente, segundo o seu ponto de vista. Com os profetas, você percebe que eles interpretavam a história segundo o ponto de vista de Deus. Então, é nesse sentido que o Austin Sparks está falando. Então, duas coisas aí nós já observamos extremamente importantes. Eles são servos da aliança, tá? Eles são fiéis àquilo que Deus estabeleceu ali no pacto, né, do Monte Sinai, e eles são intérpretes da história segundo o ponto de vista de Deus, né? E aí nós temos aí Jeremias capítulo 11, versículo 1, olha lá o que fala. Palavra que veio a Jeremias, lembra lá da aula passada, né? Da VAR, que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, ó, ouve chamar as palavras da VAR, ok, desta aliança. E fala aos homens de Judá, olha lá, e aos habitantes de Jerusalém. Dize-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz e fazei tudo segundo o que vos mando, assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então aí ele vai seguindo, mas observaram? Jeremias está anos depois daquilo que aconteceu lá no Monte Sinai, mas mesmo assim a sua palavra profética está fazendo com que o povo se lembrasse, recordasse e fossem fiéis à aliança estabelecida com os pais deles, mas mesmo assim a cobrança estava vindo sobre eles, né? You